Falando um pouquinho mais sobre a polêmica em relação à política do governo Lula para diminuir a circulação de armas no país. Ontem vocês viram que o presidente da República disse que queria acabar com todos os clubes de tiro. O ministro da Justiça falou sobre essa declaração. Ele deu uma entrevista ao programa Bom Dia Ministro, em que diz que o governo vai fechar somente os clubes que não estão cumprindo a lei. Vamos com a Thaisa Medeiros. Thaisa, tudo bem? Boa tarde. Para a gente, então, ponderar a fala de Lula a partir do depoimento do Dino, né? Que precisou dizer, epa, calma, não é nada disso. A gente vai fazer tudo de forma organizada. Olá, Tainá. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha em casa. Pois é, Flávio Dino deu uma entrevista a um canal do governo na manhã de hoje e ele disse que é preciso separar os caques de verdade. O que ele quis dizer com isso? Ele se referia a esse grupo de caçadores, atiradores e colecionadores muito beneficiado pelos decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro para ampliação ao acesso ao armamento. Dino se disse preocupado com os clubes de tiro ilegais e reforçou então o discurso que o presidente Lula fez ontem. Só que o ministro fez questão de destacar que a intenção não é fechar todos os clubes de tiro, mas sim regulamentar e fiscalizar os que já existem. Ou seja, a fala de Dino foi em outra direção em relação à fala que o presidente Lula fez. E o presidente, na ocasião, então tinha dito que ele queria deixar abertos apenas aqueles clubes vinculados às polícias militares e civil ou do Exército. Já Flávio Dino destacou a importância da fiscalização. O ministro também argumentou que houve um crescimento desses estabelecimentos e que muitos cometiam atos ilícitos, como repassar armas para quadrilhas, para o crime organizado, que era uma fala que ele já vinha fazendo em diversas ocasiões. Tudo isso vem na esteira do lançamento do PAS, o Programa de Ação na Segurança. O governo anunciou na última sexta-feira uma série de medidas, então, para o controle da distribuição de armas para a população e também para a segurança nas escolas, além do chamado Pacote da Democracia, para a segurança do Estado Democrático de Direito. Vamos ouvir um pouco do que o ministro falou. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não, que liberdade é essa? Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem, é uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz, nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Tainá, querida, é um recuo? O Dino está explicando a fala do presidente da República, né? Diminuindo a temperatura, né, Raquel? Porque ontem o Lula falou sobre fechar todos os clubes de tiro, falou sobre também a conexão com o crime organizado. Teve uma fala bem dura e bem agressiva sobre esse assunto, num ambiente que não está totalmente pacificado. Aliás, está longe de estar pacificado, né? E que vai demonstrar reação, muito provavelmente, a ver o que a gente está assistindo de mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado, já com a oposição se organizando para tentar derrubar, se não todo o decreto, parte dele. Então, o que o Dino está falando é uma política muito bem feita, está fazendo, vir a público para remediar, embora não deixe de concordar com o presidente da República, todos nós e até a oposição, como eu disse ontem, sabemos qual é a postura desse governo em relação à política de desarmamento, é uma política desarmamentista, daí o cálculo que a oposição faz sobre o decreto, mas o Dino também tenta pacificar o ambiente, né, para dizer não vamos com tanta sede ao pote assim. Temos uma ideia, temos uma defesa sobre o assunto, mas não é exatamente isso. Ele elegantemente explica o que o presidente da República falou.
Yuri, por que Flávio Dino, que está sendo, né, nas últimas semanas, um ministro também bastante midiático, que costuma fazer frases de efeito, ladeia ali o presidente Lula nesta movimentação, faz sucesso na internet. Por que você acha que ele, neste caso, tem essa preocupação que a Tainá falou de baixar um pouquinho a fervura? É importante que as coisas aconteçam, não só seja uma retórica do presidente da República e uma retórica que precise ser esclarecida pelos seus ministros. Isso é uma coisa que volta e meia acontece. Lula fala de improviso, fala talvez até no espontâneo, no calor, ali mais com o coração do que com a razão, e depois precisa vir um ministro para botar as palavras no devido campo, não só racional de esclarecer o que foi dito, mas principalmente de fazer com que o que o governo quer que aconteça, de fato aconteça e seja implementado. O trunfo do governo nesse aspecto, ou o aspecto positivo, o caminho positivo a ser trilhado pelo governo nessa questão das armas, é que mesmo entre o campo oposicionista ao governo, ou seja, mesmo entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu governo, não havia maioria em prol da política armamentista. E é curioso, porque talvez a política armamentista tenha sido uma das políticas mais bem-sucedidas da parte do governo Bolsonaro naquilo que ele se propunha a fazer. Conseguiu estabelecer uma série de novas normas legais, principalmente por meio de decretos, porque, a despeito de toda essa movimentação que existe no Congresso para tentar rever os decretos do atual governo Lula, o governo Bolsonaro nunca conseguiu uma adesão majoritária para os seus projetos armamentistas no Congresso Nacional. Porque, por exemplo, a bancada evangélica, ela racha nesse assunto. Muitos dos setores conservadores mais ligados às igrejas não concordam com uma política mais licenciosa do ponto de vista do acesso do cidadão comum às armas. Muitos acreditam que houve exageros no governo passado nessa temática, mas era o que aquele governo se propunha e fez. E agora é o que o atual governo se propôs e está tentando fazer. A sensação é que o Lula, ele vai, exagera na política, joga para a plateia e aí depois, quando olha para a realidade do Congresso, precisa colocar água na fervura. E o fato é o que você falou, né, Yuri? Nenhum governo, nem outro tem votos ali no Congresso para implementar tudo o que quer nesse tema. Então, é preciso ir por um meio do caminho.